No mundo que o tempo todo incentiva a gente a ter mais e mais, já parou para pensar se a verdadeira riqueza estaria na verdade no ato de dar? Pois é sobre isso que a gente vai conversar. Nesta análise, vamos mergulhar nas ideias de um sermão do pastor Roberto Rohegger para explorar exatamente isso, como a generosidade pode ser o caminho para uma vida muito mais plena. Bom, para começar, a fonte já nos coloca diante de um contraste bem forte. De um lado, a gente tem a mentalidade da acumulação, sabe? Aquele impulso de juntar, competir, garantir o que é nosso. E do outro, uma ideia que é o oposto total disso, a de que a verdadeira essência da vida não está em receber, mas sim em compartilhar. E para a gente explorar essa ideia a fundo, nosso roteiro vai ser bem claro. Primeiro, a gente vai na base bíblica dessa filosofia. Depois, vamos entender por que a generosidade é vista como um mandamento e não só uma sugestão. Aí, a gente vai ver que ela vai muito além do dinheiro. Depois, qual é a recompensa prometida por trás disso? E, claro, no final, como colocar tudo em prática. Então vamos lá, nosso primeiro ponto. O argumento central do pastor Rohegger não surge do nada, não. Ele é todo construído sobre uma base bem sólida, uma passagem bem específica das escrituras cristãs, que funciona como a pedra fundamental de toda a reflexão nele. E o texto-chave é esse aqui. A instrução parece bem direta, né? Ser rico em boas obras, ser generoso. Mas a parte que eu acho mais intrigante é a promessa que vem no final. A generosidade é apresentada não só como ato de caridade, mas como um caminho para tomar posse daquilo que é verdadeiramente vida. Essa ideia é que a gente vai desvendar. E olha, para entender a força dessa mensagem, o contexto é tudo. Isso aqui não é um texto abstrato, sabe? É parte de uma carta pessoal do apóstolo Paulo para o seu jovem protegido, o Timóteo. E esse conselho sobre generosidade aparece lá no finalzinho quase como uma instrução prática, mas essencial para liderar a comunidade. Isso nos leva direto para o nosso segundo ponto, que aprofunda a natureza desse conselho. A fonte destaca uma coisa crucial. No texto original, ser generoso não é tratado como uma sugestão amigável ou uma boa ideia. É apresentado como um mandamento, uma ordem direta mesmo. E aqui a fonte faz uma distinção que é super importante. O texto não condena ter riqueza. O problema, o verdadeiro perigo, é colocar a nossa esperança e a nossa segurança nela. É o amor ao dinheiro que é visto como a raiz dos problemas. E nesse cenário, a generosidade funciona como o antídoto perfeito para essa armadilha. E isso nos leva a um ponto fascinante. A generosidade não é vista como um sentimento que simplesmente aparece do nada. Ela é vista como uma disciplina espiritual. Pensa nela como um músculo. Precisa ser exercitado para ficar mais forte. A proposta é praticar de forma consistente, mesmo quando a gente não está com vontade, até que isso se torne um hábito do coração. Bom, até agora a gente falou bastante sobre riquezas. Mas será que generosidade se resume a dinheiro? A fonte argumenta que não, de jeito nenhum. O alcance dela é muito maior. Nessa terceira parte, a gente vai expandir nossa visão sobre o que realmente significa ser uma pessoa generosa. Para ampliar a perspectiva, o sermão usa essa definição acadêmica. Presta atenção nessas palavras. Espontânea e plena. Não se trata de dar o que sobra, mas de um ato livre e abundante, de entregar coisas boas para outras pessoas. Então, na prática, o que são essas coisas boas? Esse slide dá uma ideia muito legal das muitas moedas da generosidade. Não é só dinheiro, né? Pode ser o nosso tempo, a nossa atenção plena, nossa energia para ajudar alguém, ou até a misericórdia, quando a gente abre mão de um direito nosso pelo bem de outra pessoa. Ok, mas se a generosidade é sobre dar tanto, o que se ganha com isso? Qual é o retorno? Nossa quarta sessão mergulha exatamente nisso, no resultado de uma vida generosa. E aqui o foco muda completamente, das perdas materiais para os ganhos espirituais. A base para essa ideia de recompensa está nessa famosa citação de Jesus. A palavra bem-aventurada pode ser traduzida como feliz ou abençoada. A afirmação é radical. A felicidade maior não está em receber, mas sim no próprio ato de dar. O livro de Provérbios reforça esse princípio com uma imagem muito bonita. A generosidade não leva à falta, mas cria um ciclo de abundância. Aquele que rega os outros, de alguma forma, também será regado. É uma espécie de lei da semeadura e colheita espiritual. Então, o ponto crucial é este. A fonte deixa bem claro que a prosperidade prometida aqui não está falando de ganho financeiro.
a verdadeira recompensa da generosidade é encontrada num nível muito mais profundo, no bem-estar espiritual, em relacionamentos mais fortes e num tipo de contentamento que dinheiro nenhum pode comprar. Tudo isso é muito poderoso na teoria, mas como vir à prática? Nossa última sessão é justamente sobre isso. Como transformar toda essa compreensão em ações concretas no nosso dia a dia. A fonte sugere um caminho bem prático, em 3 passos. Primeiro, avalie. Fazer uma autoanálise honesta sobre o lugar que os bens materiais ocupam no coração. Segundo, identifique. Procurar ativamente por pequenas chances diárias de ser generoso. E terceiro, peça. Reconhecer que é uma virtude a ser desenvolvida e pedir ajuda para cultivá-la. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final muito poderosa. O sermão sugere que, se Deus é visto como o doador supremo, uma vida generosa é um reflexo dessa natureza. Portanto, a pergunta que fica ao final desta análise não é só sobre o que a gente dá, mas sobre quem a gente se torna ao dar. O que uma vida de generosidade realmente revela sobre o nosso caráter.